Olá pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo novo, mas dessa vez não é para falar de notícias, dessa vez eu vim falar de coisas pessoais. Quais são as 10 coisas que eu menos gosto daqui de Portugal? Já falei um pouco sobre as 10 coisas que eu sinto falta do Brasil e as 10 coisas que eu mais gosto daqui de Portugal nas redes sociais. Vou deixar o link nos comentários, mas aos poucos eu vou gravando vídeos sobre isso também. Ok? Vamos começar? Vamos lá para a primeira coisa que eu menos gosto daqui de Portugal. Então, dentre as 10 coisas que eu elenquei, a primeira que eu acho mais importante é falar dos baixos salários. Eu não gosto dos salários que Portugal paga para a população em geral. Eu acredito que o país tem mão de obra muito boa e muito qualificada para viver na base de um salário mínimo e meio, quando muito, 2 salários mínimos, juntando subsídio, férias, gratificação de Natal, uma hora extra, e essa é a média salarial do país, principalmente para o imigrante que acaba de chegar e poucos conseguem uma recolocação na sua área. E então, assim, os salários baixos é a primeira coisa que me desagrada no país. E a segunda coisa que me desagrada no país está relacionada aos salários baixos, que é o custo de vida. Então, o custo de vida tem sido muito alto versus o valor que se ganha. Então, como é que você consegue morar, por exemplo, num apartamento de 2 dormitórios, numa localização intermediária, por uns 550, 600 euros, se o salário mínimo é 635? Então, pensando num casal, que o marido e a mulher trabalhem, você vai pagar a renda da casa em que mora, vai comer, pagar água, luz, gás, internet, e vai sobrar bem pouco se cada um ganhar um salário mínimo. Então, o custo de vida tem sido muito alto para uns salários muito baixos. E a terceira coisa que me incomoda demais e que eu não gosto daqui é o tabaco. Sim, o cigarro. São os chamados fumadores. São muitos. Isso é geral da Europa, dos países frios. Então, assim, eles fumam muito mesmo em qualquer lugar e tem poucas regras no país em relação a isso. Hoje não se fuma mais em ambientes fechados, alguns restaurantes é proibido, mas você ainda encontra vários cafés, lugares pequenos, fechados, com aquele monte de gente fumando lá dentro. Então, você tá na paragem, esperando um autocarro, esperando o ônibus, e qualquer lugar que você estiver, eles estão ali fumando do seu lado. Isso é uma coisa, gente, chata pra caramba. As crianças reclamam muito. Vive subindo o cheiro pelo exaustor do banheiro, de vez em quando a gente sente nos corredores, no elevador. Não que seja permitido, mas a pessoa que acaba de fumar, joga o cigarro e entra no elevador, traz o cheiro lá pra dentro. Então, essa é uma outra realidade que eu não gosto daqui. Uma outra coisa que me incomoda é o quanto a população em geral fala alto. Gente, eles falam bem alto mesmo, sim, entre eles. A gente tá aqui em cima no apartamento e a gente começa a ouvir lá embaixo, aí a gente sai pra olhar achando que é briga. Certeza que se fosse no Brasil falando desse jeito, já ia ter faca. E a gente ouve daqui de cima e quando você olha, não, eles já estão rindo, já estão ali fumando juntos, tomando café juntos e tudo já passou. Eles realmente têm uma forma muito alta de se expressar em geral. Principalmente aqui no bairro onde eu moro, eu vejo muito isso. Uma outra coisa que eu também não gosto muito, que é difícil, acho que para a maioria dos brasileiros se adaptarem, é a forma direta que os portugueses têm de falar com a gente. Eles vão direto ao ponto. O brasileiro é muito sentimental. A gente tem muito disso de, ai, fiquei magoada, fiquei chateada. Eles não. É direto e reto. Foda-se, queres o quê? Nossa, é assim que eles falam com você. E estão rindo. Aí o brasileiro fica, né? Porque assim, queres que faça por ti? Então, são muito diretos.
Eles falam alto, falam com essa maneira direta e muita gente leva para o lado pessoal. Então, essa é uma coisa que eu já vim sabendo que tinha e eu evito ao máximo levar para o lado pessoal qualquer coisa que eles falem, mas dizer que a gente não estranha é difícil. E eu conheço muito brasileiro aqui que vive muito chateado com os portugueses por conta dessa forma de ser falado. Agora, passando um pouco disso, vamos falar um pouco da saúde. Tem duas coisas que me incomodam muito na saúde. Então, uma delas é a dificuldade para conseguir médico de família atualmente, principalmente quando você mora em concelhos um pouco maiores, tá? A freguesia onde eu moro tem um centro de saúde que abrange algumas freguesias, que são os bairros aqui em Portugal, e eles têm uma fila à espera de médico de família, sejam de estrangeiros, sejam de nacionais, em torno de 3 anos para conseguir um médico de família. E se você não tem um médico de família, você tem que ficar tentando a consulta do dia com aquele médico que atende quem não tem um médico de família. Então, isso é uma questão que me desagrada bastante e que eu não gosto daqui. Claro que eu sei que tem pessoas que moram em cidades menores, mais para o interior, que já chegam e conseguem médico de família, mas não é a realidade de concelhos um pouco maiores. Não estou falando no Porto, não estou falando em Lisboa, estou falando só um pouco maior. Então eu moro em Vila Nova de Gaia, eu sei que Braga também está com essa dificuldade, alguns centros de saúde também estão sem médico de família. Então essa é uma coisa. E outra coisa que eu também não gosto muito daqui de Portugal é a nossa dificuldade de passar com um médico especialista, principalmente os adultos. Você é basicamente tratada por este médico, que seria o médico de família, ou aquele médico que atende quem não tem médico de família, e ele tenta cuidar de você de maneira geral. Então ele pede os exames, sejam ginecológicos, sejam de gastro, sejam de dermato, você mostra, ele te receita, ele te passa os exames, e você só vai ser encaminhada para um especialista se algo muito grave ou se fugir muito ali da alçada dele. Então, essa é uma outra coisa que também me incomoda bastante. Vamos lá para a 8ª coisa que eu menos gosto daqui de Portugal. Férias escolares de 3 meses. Ô, minha gente, precisava de tanto tempo de férias, a gente não podia dividir um pouquinho isso? É fato que o verão aqui é maravilhoso. São 3 meses de alegria, de pessoas na rua, de pessoas fazendo praia. Claro que a gente não sabe como é que vai ser esse ano em época de pandemia, mas é uma época maravilhosa sim, só que 3 meses de férias escolar é um tanto quanto puxado para os pais que precisam socorrer de colônias de férias particulares para isso. A maioria das escolas oferecem colônias de férias, mas também são pagas, para vocês terem ideia, em média 80, 90 euros por mês. E se for particular, a média que eu paguei para as crianças no ano passado é de 100 euros por mês, só que eu ainda tenho que levar a refeição e pagar todos os passeios extras. Então eles fazem praia, vão para o porto, vão para a piscina, vão para não sei onde, você paga separado. Então fica um tanto quanto caro, principalmente para mim, que tenho só 3. A 8ª coisa, a parte de legislação e direito aqui em Portugal é uma coisa que tem me decepcionado bastante. Não sou advogada aqui em Portugal, como todos sabem, eu sou advogada no Brasil. Aqui eu só faço a consultoria e assessoria migratória, mas tenho me deparado com várias legislações, até por conta das parcerias com advogados, que atendem alguns casos meus, e assim, muito retrógrada. Muito retrógrada. Nós temos uma população que exige bastante do governo em relação a benefícios, mas eu não vejo uma população que exige, que cobra os seus direitos, uma resposta mais imediata. Então eu vejo uma legislação muito antiquada perto daquilo que nós temos no Brasil, por exemplo. Então isso é uma coisa que eu não gosto daqui, e essa é uma coisa até que me deixa muito reticente para ser advogada aqui no país. E é a demora, os tribunais aqui demoram, os processos, se você precisar resolver coisas pequenas, ok, é mais fácil, você vai sozinho, como se fossem pequenas causas do Brasil. Agora, se for para você depender do tribunal em si, é demorado, sim, e as decisões são bem antiquadas. Isso é o que eu tenho visto daquilo que eu tenho acesso. E
Em 10º lugar, relacionado inclusive com os direitos, eu quero falar um pouco sobre a violência doméstica e o machismo que predominam no país. É muito triste. Então nós percebemos que aquela evolução que a gente vem no Brasil, tá, de tentar colocar o lugar da mulher e de mostrar para a mulher que ela não pode sofrer calada, que ela não pode apanhar dentro de casa, isso aqui ainda está muito antiquado e eu acho que vai levar alguns anos para mudar. Então essa questão da violência doméstica velada, porque não é uma coisa aberta que você lê nos noticiários, ok? Não é uma coisa que as mulheres vão fazer denúncia e reclamar, não é. Então essa violência doméstica velada é a 10ª coisa, não menos importante, tá, gente? Ela não tá em 10º porque é menos importante pra mim. Só foi uma forma de eu organizar as coisas, mas é uma das coisas que eu menos gosto, tá certo? E é isso. Estejam sempre por aqui. Tem interesse em Portugal, tem interesse em morar cá, vejam sempre meus vídeos. Tenho sempre muita informação nas redes sociais, no meu site também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e comentar. Até o próximo!